aleluia, como teu servo falava, para estar falando do teu amor, para estar falando da tua palavra. Isso é um privilégio. Uma coisa pedirei ao Senhor, buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aleluia, para contemplar a formosura do Senhor, Pai. Nós contemplamos quem Tu és, que é maior do que as circunstâncias na minha e na sua vida. E hoje nós estamos aqui para Te adorar, Senhor, Te agradecer, nos prostrarmos aos Teus pés, pedir perdão por nossas falhas, mas sabendo que a Tua fidelidade, Senhor, porque a Tua palavra diz, como nós louvamos a Tua fidelidade aqui nessa noite, não é nem por minha causa, porque a palavra do Senhor diz que se o homem for infiel, o Senhor se mantém fiel. É por Tua causa mesmo, Senhor, porque o Senhor vela pelo cumprimento da Tua palavra, de Jeremias, o Teu profeta. É por isso que a Tua fidelidade é por amor ao Teu nome, Senhor. Mas o Senhor ama nós que somos pequenos, o Teu povo, o bichinho de Jacó, Senhor. E o Teu olhar está sobre nós te agradecemos e Te pedimos, continue falando, Senhor, com a Tua igreja nessa noite. Continue, Pai, trazendo a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, para trazer os pensamentos que estão no coração, para dizer resposta nessa noite, porque Tu és Deus, e pela Tua misericórdia nós suplicamos, e nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Amém a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu peço que você abra a palavra comigo. Nós estamos, Deus Santo, nessa série sobre as frases de Jesus na cruz. Não é mesmo? Hoje é a terceira. Nós já tivemos a primeira com o pastor Cosme, a segunda com Carlinhos, e hoje a terceira. Amém? Mas abram comigo em Isaías. Vamos falar sobre a cruz nessa noite. Glória a Deus. Isaías 53. Deus Santo. Para nós começarmos a guardar a palavra nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido? A palavra do nosso Deus é tão importante porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Nós sabemos que nós, por mais que nós somos de Deus, pela sua misericórdia, podemos ser como igreja, pode ter profecias, profetas, a igreja usada pelo Senhor, mas a palavra é soberana. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque tudo que eu tenho que ouvir, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra dele. A palavra. Eu falo porque para mim e para você, muitas situações que nós sabemos que nós passamos, podemos passar, podemos ser perseguidos, podem falar de você, podem falar da tua casa, aonde que você quer, louvado seja o Senhor, achar uma resposta. Se você é como eu, se você espera nele, você não é confundido. Davi clamava: Senhor, não deixe o teu servo confundido. Olha que ele era rei, olha que ele podia estar cercado de muitas situações, de profetas. Eu estou falando isso porque desde o passado a gente vê situações que aconteciam, até mesmo de se levantar vários profetas ali. Jezabel levantou-se 850 profetas. Louvado seja o Senhor. E precisou de um profeta de Deus, porque as coisas de Deus é simples. Deus sempre vai ser simples, porque Ele quer.
Ele é assim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, querido? Na simplicidade dele tem resposta. Na simplicidade dele, Daniel, ele fala que ele levanta reis, ele tira reis, ele levanta profeta, ele tira profeta, ele estabelece estações e muitas estações. Nós temos que escutar ele, a palavra. Estou dizendo isso, eu estava falando com a minha esposa, que às vezes acontecem muitas situações, é bíblico isso. Rapidamente nós vamos entrar aqui, mas é só o alto do meu coração. E a gente, mas por que bate na tecla? Ouve a palavra, graças a Deus, que aqui nós somos um povo pequeno de Deus, mas que olha para a palavra. Porque eu não posso olhar para mim mesmo, para a carne, para a minha vontade. Maldito o homem que confia no homem. Quando ele fala isso, que faz do braço a sua força, eu quis dizer, eu posso ser sim usado por Deus, profeta de Deus, mas eu tenho que me submeter a Ele. Toda profecia tem que se submeter a essa profecia aqui, a palavra. Estou falando isso para você aprender, eu aprender também. O que sai aqui, mas é o profeta tal, está fora da palavra. Nossa, irmão Marcos, pastor Marcos está falando, não é por título não, irmão. Com autoridade, eu sou discípulo pequeno de Deus, aqui ó, o Deus vivo. Uma vez se levantou um profeta velho e um profeta novo. A palavra fala que o profeta novo tinha a palavra direcionada por Deus, mas o profeta velho estava um pouco Nutella, sabe? Ele era um profeta, mas ele não estava muito buscando a direção mesmo de Deus. O que acontece? Deus deu orientação, falou para o profeta velho que não era para ele parar, não era para ele comer em lugar nenhum e tal. É uma palavra conhecida ali, que um leão ali rasgou ele, né, pastor? O que eu quero dizer com isso? Sobre a soberania da palavra. Os dois eram profetas, só que o profeta antigo não estava dando ouvido. Não vai adiantar, querido, eu posso ser um título, se eu não der ouvido a ele, eu não sou discípulo. Louvado seja o Senhor. É uma batalha constante, que a palavra fala que nos últimos dias não iam dar mais ouvidos à sã doutrina, ia se multiplicar muito doutores, ia se multiplicar muito ali, professores para ensinar, mas que não era de acordo com a palavra, eram de acordo com o que o povo queria ouvir. Se isso não é Jezabel, se isso não é o espírito, porque Jezabel, a palavra mostra, é um espírito. Isso é muito sério. Eu estou falando aqui, não falo assim do Senhor, e eu estou falando com o Senhor, eu falei, Senhor, por que disso? O Senhor fala no meu coração. É só para a gente nem entrou ainda para começar a falar sobre a palavra, Isaías 53, nós vamos falar. Mas Deus, Ele sabe, querido, Ele sabe porque o olhar dele está sobre mim, eu tenho que ter temor sobre você, sobre o que Deus quer, sobre a palavra que Deus quer trazer aos nossos corações. E disse que o profeta novo, ele foi e ficou na casa do profeta velho, ficou ali, comeu tudo. Mas Deus falou que não era para fazer, é só uma questão de obediência, querido. Olha que sério, os dois profetas, mas Deus falou algo, não era para fazer, desobedeceu. Resumo da história bíblica, o que aconteceu? Aquele profeta novo, por não ter, ele tinha ouvido a voz de Deus, mas o profeta velho ainda falou algo mentiroso. Não é para você sentar aqui, é para você ficar comigo, porque ele sabia, o profeta antigo não estava muito ali ouvindo a voz, mas sabia que o outro estava ouvindo, porque o profeta sabe quando é de Deus. Mas aí eu falando com a Alice, isso me deixou uma lição no meu coração. Por mais que eu seja ungido, por mais que eu tenha de Deus, eu tenho sempre que me submeter a esse Deus. Assim eram os profetas verdadeiros antigos. Senhor, o que o Senhor quer? Davi, eu posso ir? Eu posso ir contra aquele exército lá? Fala com o Senhor antes. A gente tem essa intimidade, querido. O véu se rasgou, Cristo nos deu esse acesso ao Pai. Nós vamos ver aqui sobre isso hoje, amém? Mas é só uma questão. Aí o profeta não aprende com isso. O novo e ouvir é o quê? A aparência. Não, ele é profeta também, ele é mais antigo que eu, querido. Nada é mais importante que a voz dele. Ele é soberano sobre nós, servos dele. Nós somos servos, nós somos cooperadores da sua obra, diz a palavra.
Eu não sou mais importante, nem o A, nem o B, nem o C. A gente tem comunhão, a gente tem respeito, sim, pela integridade de Deus com cada um dos servos. A gente respeita, a gente tem que respeitar, sim. É profeta, respeita os dons de cada um. Mas se eu ver um algo que está saindo da palavra, desculpa, meu irmão, autoridade de Cristo. Porque o próprio Paulo, apóstolo de Deus, mais falado, falou: se eu pregar o evangelho, que não seja esse, seja eu mesmo maldito. Olha a seriedade que Paulo coloca na palavra. Eu estou falando isso, irmão, eu confesso para vocês, temor de Deus, porque Deus sabe. Eu faço isso, Senhor. Vamos abrir aqui Isaías 53. Mas o Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor. É uma palavra forte, mas só fala isso no meu coração, que é só um alerta para mim, para você, como servo de Deus. De tudo que você ouviu, prefira: ah, mas esse é mais antigo que eu respeito, mas está de acordo com a palavra? Seja bereano, querido. Pastor Edmar sempre fala isso, ou algo que eu sempre falo para ele também. Pastor Cosmo, bereano. Bereano, você sabe, bereano era aqueles na época da igreja de primitiva, era um local, é de Bereia, e tinha os de Tessalônica, que era Tessalonicenses, é um local, é como se fosse aqui o pessoal do Romano, o pessoal lá do São Miguel, né? É uma localidade. Aqueles de Bereano ali, a igreja ali, tudo que os apóstolos falavam, eles ouviram, mas depois eles iam para a palavra, para ver se estava de acordo. Tessalônica não. Falou, meu irmão, está caindo fogo ali, amém. Ou seja, não estou falando que os apóstolos não eram de Deus, mas tem que ter cuidado com tudo que eu ouço. Nem tudo que brilha é ouro, não, querido. Amém? Louvado seja o Senhor. Os irmãos do desculpa, mas o Espírito Santo de Deus me aperta, querido. Ai de mim, ai de mim. Eu e vocês somos chamados pelo Senhor. Eu falava isso com o irmão hoje, é até sobrinho da tia do carro, um amigo que mora perto de mim, trabalha lá perto. Nós estávamos falando da palavra, de repente quando a gente viu, a gente estava no condomínio, na rua, falando da palavra, e Deus começou a arder, e Deus falava isso no coração, e Deus me lembrava. Eu lembrei claramente, quando eu levantei do hospital, que eu não mexia nada da cintura para baixo. E os médicos, um mês, chamaram minha família, porque por eles eu não ia resistir mesmo. Chamaram para despedir. E Deus trabalhando, eu não posso esquecer dessas coisas, querido. E ali eu falei com ele: Senhor, se eu me tirar daqui, eu vou o resto do meu tempo. Não o resto, que eu vou dar resto para Deus, mas eu vou me gastar na sua presença. Então, querido, você está olhando para mim, eu sou falho. Eu sou o bonzão, não. Nem eu, nem você. Somos falhos, mas nós somos servos que querem fazer, ouvir a voz de Deus conforme Ele quer. Amém? Se você quer isso, querido, seja bem-vindo. Você está no lugar certo em Cristo. Amém? Porque o que aconteceu? Aquele profeta novo ali, depois que ele saiu, tudo que Deus falou se cumpriu. Deus falou que não era para fazer, não era para parar em lugar nenhum, não era para comer em casa de ninguém. Ele parou lá, mas era a casa do profeta antigo. O profeta antigo enganou ele sendo profeta. É para você parar aqui. Depois, quando Deus se revelou, o profeta antigo já sabia que era Deus? Não, é Deus. Mas na hora que ele mentiu e deixou o outro com problema, querido, por isso que você sempre volte para a palavra. Porque quando aconteceu algo, que alguém diz: ah, eu sou de Deus, na hora que aconteceu o problema, vai te deixar lá, no meio do problema. A palavra fala claramente que ia ser aumentado autores para ensinar a doutrina conforme eles queriam. Está aí, querido, você pode escolher a igreja que você vai, é um cardápio. Ah, eu vou ouvir o que eu quero. Tem muitos professores, só que quando vier o lobo, está escrito na palavra, vai deixar as ovelhas do lobo arrebentado. Então nós temos que dar valor a servos pequenos. Eu e você, que for servo de Deus pequeno, mas que dá valor ao Evangelho, para não deixar a ovelha ser dispersa, para não deixar a ovelha ser despedaçada. Pastores que dão a vida em oração, que entregam, que se dedicam, né, pastor Costa? Isso não é para nós, não, para a glória de Deus, porque isso aí está
ficando raro. O maior espelho seu é Cristo. Depois de Cristo, servo do Senhor, que come com você o sal, que estão aqui 1 ano, 10 anos. Meu filho, eu falo com você também, meu filho tinha 4 anos quando ele estava aqui, que comem com você, que oram com você, que estão juntos, que se perdoam, que se gastam através do Senhor, aqui. Não, a fulano de tal que eu vou seguir, aquele lá que é bom. Não, querido, aquele lá não está com você. Vou fazer do Senhor. Aleluia, tu és bom, Senhor, tu és bom. Isaías 53, falando sobre a cruz nessa noite. Eu sei, querido, eu sei, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. A introdução foi um pouco apertada, mas eu louvo o Senhor, porque toda palavra que eu falar aqui, não é só que não, é você falar, toda palavra que nós denunciamos, nós damos conta dela. Então nós temos que ter seriedade pelo Espírito Santo. Isaías 53 diz assim, versículo 4. Estamos falando de cruz, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas machucaduras fomos sarados. Amém? Para a gente começar a guardar, palavra conhecida, Isaías 53, versículo 4 e 5. Mas nós estamos aqui sobre as frases de Jesus na cruz, e não tem como falar das frases de Jesus na cruz se nós não falarmos sobre a própria cruz. Isaías é o louvado seja o Senhor. Isaías é o profeta chamado messiânico, ou seja, que mais falava e fala sobre o Messias. Se nós formos em Isaías capítulo 9, vai falar também: um menino se nos nasceu, um menino se nos deu. Louvado seja o Senhor. E o governo está sobre os seus ombros, ou seja, Ele é, aleluia, o nosso Senhor. Ele é o motivo do meu louvor, Ele é o motivo da sua adoração, da sua busca. Mas Ele sendo o motivo da minha busca, querido, o Espírito Santo já vai colocando isso nos nossos corações. Ele sendo o motivo da nossa busca, já nos ajuda em muitas coisas, não é mesmo? Porque muitas vezes nós olhamos ali, os nossos olhos tendem a estar presos nas circunstâncias, os nossos olhos tendem ali, querido, aleluia. Por que isso? Porque em Gálatas fala que tem uma luta da carne contra o Espírito. Essa luta é constante até que o Senhor venha, amém? Se alguém falar aí que não tem essa luta, eu já vou chegar perto de você e falar: você virou anjo, eu quero virar também. Tem essa luta da carne contra o Espírito em Gálatas, um se opõe ao outro para não fazer a sua vontade. Então o que acontece? Todos os dias, quando eu acordo, tem uma natureza carnal que me chama para as coisas carnais. Não é assim? Você acorda, sabe aquela vontade? Louvado seja o Senhor. Nossa, hoje eu vou adorar. Hoje é só alegria. De repente você anda assim, tu pica seu pé que anda até a unha do dedinho. Você fala: ô filho de Jezabel, não é assim? É bênção. Ou seja, alguma coisa, ou então você que tem ali os filhos, chega um, chega dois, chega três, né, mãe? Tudo ao mesmo tempo, puxando daqui e dali. Mãe, eu quero isso, esposa, eu quero aquilo. E você: gente, eu estava tão querendo adorar hoje. Parece que você está ali em espírito, já te tira do espírito para querer te jogar na cara, não é? Louvado seja o Senhor. Mas glória a Deus que diz na palavra também que o mesmo Espírito, Romanos 8, ele geme com gemidos inexprimíveis por mim e por você.
Então eu e você não estamos sozinhos. Amém? Nós temos o Espírito Santo. Não é para a gente usar ele não, querido, mas é para a gente clamar mesmo: o Senhor vem me ajudar. O Senhor ajuda as minhas dificuldades, querido. Nós não somos super-homem, mulher maravilha, não. Nós somos dependentes de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração, para você entender sobre essas frases de Jesus, eu até brinco com o pastor Cosme. Sei que o pastor Cosme vem com esse tema mais difícil, mas brincadeira, mas Deus é bom, porque eu falo: Senhor, mas dentro do tema eu quero ouvir a sua voz, eu não quero falar de mim. E a frase que caiu para a gente hoje, abra comigo também, é a palavra de hoje, o Evangelho de João, capítulo 19. Vamos lá. Você já guardou Isaías, a palavra da cruz, agora a palavra da frase, do tema, amém? Evangelho de João 19, glória a Deus. Já acharam? Eu não achei ainda não, misericórdia. Achei. 19, 26 diz assim. Ainda eu brinquei com o pastor, falei, eu ia ser na outra sexta-feira e não dava, e o Senhor me prepara, e foi com Carlinhos, e foi bênção. Aí eu até falei, agora caiu um tema um pouquinho mais difícil, mas é bênção. Ele sabe. Diz assim, ó, João 19, 26. Vou ler. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. Repita comigo: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Como eu disse, a primeira semana foi falada aqui, e é interessante que eu vi nesse estudo bíblico sobre as frases de Jesus na cruz, porque o nosso Senhor Jesus, ele sempre, repara para você ver, em toda a trajetória de Cristo, desde quando ele tinha 12 anos, ensinando os anciões de Israel, deixando eles ali maravilhados, deixando eles ali atônitos, sem saber o que estava acontecendo em Israel. Como que um jovem de 12 anos ensinava os rabinos, que eram bem instruídos ali na lei, mas ele é o próprio Senhor, ele é a própria sabedoria. Louvado seja o Senhor. Mas é interessante que Jesus, em toda a trajetória dele, Jesus ele sempre deixa ensinamentos para nós, entende? E quando eu reparei esse tema que o pastor Cosme passou das 7 frases de Jesus na cruz, mas eu procurei buscar o Senhor não só qual frase que é, mas o que o Senhor está dizendo naquilo. Porque a primeira frase aqui foi, sobre o perdão. Jesus falou: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Jesus nos mostra, não é fácil, querido, mas nos mostra o perdão daqueles que fizeram mal. E ele falou: não pagueis o mal com o mal. Não é fácil, mas é uma busca que eu tenho que buscar. Quantas situações acontecem comigo, com você, e às vezes a gente fala como servo de Deus: eu quero andar cheio do fogo do Senhor. O fogo irá continuamente sobre o altar, diz a palavra de Deus. O altar de Deus sou eu e você também. O véu se rasgou. Mas como que esse fogo vai se arder? Esse fogo vai se arder quando ele tem combustível. E o Espírito Santo fala no meu coração: o combustível de Deus não é porque eu sou bom, não, até mesmo nas minhas fraquezas, mas o combustível de Deus vai entrar
na obediência daquilo que Ele quer, naquilo que Ele ensina, é o combustível. E se por um momento eu falar, mas e se eu estou derrapando, irmão? Se eu não estou fazendo tudo aquilo que o Senhor me ensina? Aí eu falava até com esse irmão hoje, algo que Deus agrada muito, é a sinceridade. Porque Ele fala, o coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Quebrantado é quebrado em vários pedaços. Eu não vou chegar diante do Senhor, não, eu sou bom, porque eu tenho tantos títulos, eu tenho tanto conhecimento, eu sou o mais santo. Não, querido, eu tenho que ser santo como Ele é santo, Ele me ensina. Ou seja, se eu ando nos ensinamentos dEle, eu vou ter combustível para queimar, o altar queimar, o fogo arder continuamente sobre o altar. O combustível sempre vai ser aquilo que eu faço que é de acordo com o que Ele quer. A obediência é o combustível. É simples, é difícil, mas é simples. Difícil que eu falei por quê? Porque a carne luta contra o espírito, querido. Então eu tenho que entender, louvado seja o Senhor. É a mesma situação das 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 tinham um cântaro na mão, as vasilhas. Ou seja, as 10 eram crentes, eram virgens, eram crentes, tinham um cântaro, as 10 tinham a Bíblia. Mas a palavra do Senhor fala que eu não tenho que ser somente ouvinte da palavra, não Tiago, mas sejais também praticantes. Louvado seja o Senhor. Ou seja, nessa busca, aí vai ser um combustível. Às vezes eu falo assim, Senhor, como é que eu vou queimar? Às vezes a gente confunde. Acha que eu vou queimar, que eu vou fluir com os dons. Não, querido. Os dons é bênção, é dele. A palavra do Senhor ensina para buscar os dons, ainda fala, para buscar os melhores dons que te mostrarem um caminho mais excelente. É digno fazer as coisas do Senhor. Louvor, carinho. Palavra, você tem que rasga o coração, busca, fica no secreto para que eu vou trazer apenas uma palavra. Vou dar uma palavrinha, não, irmão. Se for 5 minutos que eu tenho, eu vou dar a palavra. Não é uma palavrinha, não. Porque a autoridade é dele. Como é que eu vou dar uma palavrinha, seja o Senhor? Porque a minha palavra é espírito e vida. Louvado seja o Senhor, meu querido. Eu falo para os irmãos, cada um aqui, não estou falando para mim, não. Eu até falava, às vezes eu falo assim, Deus está trabalhando na minha vida. Algo que Deus falou no meu coração, foi até com um Tauan que, se me permite falar, foi na vigília, algo que ele falou, que a gente, às vezes eu falo muito também, a gente tem as dificuldades pessoais, impossibilidades. Se eu for falar para os irmãos aqui, hoje estava mais difícil da situação, os irmãos já conhecem, neurológico, mas minhas pernas tinham endurecido mais, e agora começou a endurecer meu braço esquerdo. Eu falei, é Deus. Aí quando eu fui olhar uma situação do meu dente, já ficou inchado, inflamado. Inflamou a gengiva inteira aqui, ó. Se você olhar, está inflamado, glória a Deus. Não está doendo nem um pouco. Só Deus faz isso. Porque eu falei, Senhor, se for do Senhor, eu vou falar o que o Senhor fala no meu coração. Pode ir. Não é fácil, mas Ele cuida. Ele cuida, amém? Ele cuida. Essa palavra que Deus falou, essa terceira frase, o que tem a ver? Ele falar, ele olhar para a mãe dele e falar, mulher. Às vezes quando a gente fala mulher, parece que está menosprezando, né? Não, porque naquela época falava assim, mas é como se ele falasse, minha mãe. Ele não estava falando assim, de uma forma sem ser carinhoso com a mãe. Eis aí o teu filho. Quem que é esse filho? A palavra fala que é aquele discípulo a quem Jesus amava. É um que o pastor Cláudio gosta. É João, porque a gente vê pelo andamento bíblico. É interessante isso, que essas 7 frases, ela não está em um evangelho só. Se você for ver esse estudo das 7 frases, você vê um pedaço no evangelho, você vê um pedaço em outro evangelho, em outro. E ali Deus falou no meu coração, isso já é o meu corpo, porque a gente precisa do Senhor, mas também a gente precisa um do outro. Não está a resposta só no Evangelho. Para você entrar para ver aqui a essência de Cristo, você tem que ir nos 4.
Ele sabe por que Ele faz isso. Que a gente não tem a resposta sozinho, só eu. Nenhuma mão, querido. Eu falava com esse irmão de casa, nós falávamos aí, Deus falava com a gente. Nenhuma mão lava a outra mão sozinha. Ela precisa da outra para lavar. É o corpo. Deus já deixa essas coisas naturais para a gente entender. Mas a gente às vezes é um pouco cabeça dura, né? Eu falo como igreja em geral, não só aqui igreja de Deus na terra. Quantas situações a gente vê se levantando um contra o outro? Quantas situações? Quantas disputas? Isso eu falo pelo Espírito Santo. Eu tenho que ouvir também. Quantas situações nós vamos fazer a obra de Deus e às vezes estamos fazendo a nossa obra. Que isso, irmão? Que isso? Naquele dia diz o Senhor para uma igreja: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome obra grande, enriqueci, expulsei demônios, está escrito. E por que o Senhor fala: guardai de mim que não vos? O que é esse conhecimento? É intimidade. Eu já estou no nosso tempo aqui, estou olhando, mas é intimidade sobre essa terceira frase. Para você guardar o que o Senhor falou comigo nessa terceira frase, louvado seja o Senhor, nem virei a folha ainda, oh glória. Mas Deus falou comigo, família cristã. Para você guardar isso, família cristã. Como assim família cristã? Porque ali ele estava falando para quem? Para a mãe dele. Mulher, eis aí o teu filho, João, o discípulo. João, eis aí a tua mãe. No momento mais difícil, no momento da cruz, Jesus ainda teve ensinamentos. Jesus ainda, igual no primeiro dia, perdoou aqueles que eram os opostos dele. Jesus ainda teve ali, hoje mesmo, com o ladrão na cruz, estará comigo no paraíso, ou seja, certeza da salvação. Tem muitos estudiosos que falam assim: não, a gente respeita ele, mas fala assim: não, mas eles ainda não estão no céu. Assim, irmão, eu quero saber o seguinte: quando você vai para o original, ali eles colocaram frases. Hoje mesmo, louvado seja o Senhor, aí coloca a frase. Hoje mesmo, aí coloca a vírgula. Depois estará comigo no paraíso. Para querer dizer que hoje mesmo, que Jesus estava falando naquele momento ali, mas não estava falando sobre ir para o paraíso. Não, querido. No original, no grego, eu falo pela misericórdia do Senhor. Não falando que a gente sabe, mas da gente, Deus dá, a gente buscar em Deus. No original não tem acentuação. No original Jesus está falando realmente, porque ele perguntou específico ao ladrão: lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Ou seja, é vontade de estar com ele, é cruz, é salvação. E aí eu já me perguntei: como é que aquele ladrão sabia que ele era o Messias, o outro não? A oportunidade era igual para os dois, mas um arrependeu. Jesus fala em Mateus 4, a pregação de Jesus, Mateus 4, se não fala em memória 17, fala: e começou Jesus a pregar. Ele tem uma pregação, o pastor verdadeiro. E começou Jesus a pregar: arrependei-vos. Essa é a pregação de Jesus, que é chegar no reino dos céus. É o principal, arrependimento. Porque às vezes Jesus mostra que pode chegar uma vida, uma igreja, uma pessoa que cresce, querido. Eu falo com Deus isso uma vida inteira, ali trabalhando, louvor, palavra, a semana toda. Igual eu falo com meu filho, eu até estava brincando com ele, a vida toda ele estudou de manhã, a vida toda, desde a primeira série, agora entrou no segundo grau de manhã, e agora esse ano mudou para de tarde. Só que o horário ficou ruim, porque se fosse que o colégio dele ficou integral. Quando ele era de manhã, era integral, das 7 a meio-dia, aí ficou das 7 às 2 da tarde. Mas integral de tarde ficou das 2 da tarde até 9h30 da noite. Então um horário muito ruim, não dá nem para fazer curso, para trabalho. Aí eu falo: irmãos, é Deus. Eu confesso que não foi a resposta mais rápida que eu tive. Falando com a Lisa: vamos orar. E não tem vaga naquela dificuldade. No outro dia, eu estava até com dificuldade para sair com o carro, Deus me deu graça, eu saí com a bicicleta. A Lisa foi trabalhar e ela ficou
estudando nesse horário das 2 da tarde até 9h30 da noite. Eu fui de bicicleta num dia no colégio. Deus me parou, eu falei: Senhor, vai na frente. Se for o Senhor, não é que eu sou muita coisa não, mas essa dependência que eu estou falando para você, eu tenho que viver também. Se for o Senhor, no outro dia ele já estava lá, tudo aprovado, de manhãzinha. Aí eu vejo essa dedicação, das 7 até meio-dia, mas vai poder estar na casa do Senhor e vai poder estar fazendo aquilo que eu sei que o Senhor prepara, para curso, para trabalho, para o estudo. Mas essa dependência nossa do Senhor. Aí eu falei: não deu tempo nem para se alegrar que mudou o horário. Está de manhã de novo. Mas assim, a gente sabe, às vezes é corrido, é puxado. Ah, mas vou estar na casa do Senhor, né? Vamos estar aqui depois da semana toda, sendo que cada um trabalho, estudo. Mas Deus vê essa dedicação. Deus vê. E Deus vai ver a sede minha e sua por Ele. Por quê? Terminando, essa palavra que Deus deu aqui de intimidade, então que você guarde isso. Que você guarde quando Jesus falou: mãe, eis aí o seu filho. O que Deus me remeteu nessa palavra foi de cuidado. Foi de cuidado. Por isso que Deus me deu família cristã. Não é só uma palavra bonita não. Ele quer. A igreja dele é assim. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija. Ele quer a igreja dele assim. Vou repetir. Porque ele falou: mãe, esse aí é seu filho. Lê o versículo embaixo. Ó, nós lemos João 19:26. Vê o 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora os discípulos a recebeu em sua. Maria mudou de residência. Eu morava na residência de João. Ou seja, a igreja que o Senhor sonhou, permitido, que é o modelo nosso, é uma igreja com essa raiz de família assim, querido. Não é que eu tenho que estar na casa do irmão todo dia, não é isso. Mas o que Deus usou o apóstolo Paulo para falar lá na frente? Quando nós, olha que Timóteo era já pastor, ali discípulo de Paulo, Timóteo. Só que Deus usou o apóstolo Paulo para falar: ninguém menospreze a sua juventude, Timóteo, porque tinha autoridade de Deus sobre ele. Chamado é chamado, querido. E aí o que acontece? Louvado seja o Senhor. Só que o que Deus usa Paulo para falar com Timóteo? Quando você for falar com as irmãs mais velhas, fala com ela como mães. Ah, mas eu sou pastor. Fala com ela como mães. Quando você for falar com os irmãos mais velhos, fala com ele. Cabelo branco igual o meu, cheio de cabelo, né, irmão meu? Fala com ele como pais. Louvado seja o Senhor. Ou seja, o respeito. É essa família cristã que Deus está falando. Porque, vamos falar a verdade, querido, às vezes, se a gente não tomar cuidado como igreja, a gente fica como no mundo, que a gente só se vê como número. A gente só se vê o que o irmão pode fazer por mim. O dia que ele não fizer por mim, ele já não presta para mim. Não é assim. Tem vezes que eu vou ter que perdoar ele, ele vai ter que me perdoar. Como que eu vou dar assim? Eu também. Ah, eu vou aqui, né, pastor? Vou sentar na sala dele, que serve para mim. O Senhor me corrige, eu vou sentar aqui. Família cristã. Ah, mas eu não estou legal com esses ministros aqui não. E a irmã: ah, eu vou louvar, mas eu não estou legal com aquela irmã não. Não é difícil falar essas coisas, mas para mim também. Como você vai resolver, eu não sei. Eu sei o que eu tenho que resolver também. Mas eu sei que eu tenho que, além de dobrar o joelho e falar: Senhor, me ajuda, porque o Senhor fala na palavra que tem a minha oferta que eu posso trazer. Se Deus está preocupado, Deus precisa do meu dinheiro. Ele me ensina a ser generoso, porque senão o dinheiro, a única coisa que Deus chama de senhor fora dele é mamon, é o dinheiro. Não é nem o inimigo. Porque o inimigo não é bobo. A palavra fala que o maior é o Senhor. Do Senhor é a sabedoria. O maior que está em mim do que está no mundo. A presença do Senhor me guarda, eu guardo os meus. É isso que eu tenho que ter essa consciência. Mas não acha que o inimigo é bobinho não. Porque a palavra você vê de astuto. Astuto é astutícia. É uma sabedoria
Senhor, para não ser enganado. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor vale mais aquilo que é essência. Eu cheguei aqui com a maior oferta, mas eu não estou legal com o meu irmão, não. Ainda, olha lá, meu irmão nem dá oferta direito, por isso que eu não estou legal com ele, já sei. E eu já dei a maior, ô filho, eu tenho que reconciliar com ele, Deus não está nem preocupado com a minha oferta. Mas a obra de Deus vai perecer, a de Deus pode perecer a minha obra. Se eu estou construindo para mim, perece. Eu estou fazendo a minha obra, agora a de Deus não. A obra de Deus é diferente. Vou fazer o Senhor. E é essa família cristã, terminando, você vai ver como que é possível isso. Como que é possível, como que Deus quer ver a gente. Como ele falou com a mãe dele, eis aí o teu filho. Ou seja, olha que igreja. Ela foi morar na casa de João, o discípulo que era íntimo de Jesus, que deitava a cabeça assim, mais perto de Jesus, no peito, na ceia. Ou seja, por que Jesus fez isso? Cuidado. Você já viu alguém cuidar melhor que mãe? Você já viu alguém se preocupar mais com o filho do que mãe? Você já viu alguém se doar mais com o filho do que mãe? Poder dar direção com o filho do que mãe? E Deus fala, na minha palavra, Isaías 59, que a 15, que ainda que uma mãe que amamenta seu filho viesse esquecer dele, eu todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti. Ele só compara o amor um pouco de mãe, mas ali quando ele olhou para a mãe dele, foi específico nessa frase, para a gente ter esse cuidado como igreja, para mim se importar mais com o meu irmão, não ver ele como um número. Eu tenho o meu chamado, estou fazendo a minha obra, as minhas coisas, estou crescendo aqui, paralelo ao meu irmão. Não é corpo. Você me desculpa, eu também, eu já estou terminando. O Senhor até falou no meu coração, poderia ter mais, mas não vou alongar. Mas sobre família cristã, você entender que isso é tão importante. Louvado seja o Senhor. Quando a gente vê, isso é muito sério. Nem sempre aquilo é difícil às vezes de entender. Aquilo que funciona, está certo, está correto. Eu não estou falando isso como ofensa, não, para mim também, porque a resposta de Deus é os desafios que nós enfrentamos como obra. Meu pastor Costa, como assim? Às vezes você está ali fazendo as coisas, né, pastor, batalhando, que é muito fácil criticar se eu não ajudar. Então já começa por aí, vamos se ajudar. Agora, se for uma crítica de quem está se ajudando, vamos ver às vezes, por que a gente tem que ouvir uns aos outros e ouvir a voz de Deus? Porque como corpo a gente funciona junto. Não é que a mão querendo pedir a perna de andar, não vai não, é fluido. Você já pensou se o pé fazendo a função dele, a mão querendo, não, eu tenho que fazer aqui, não vai dar, tem que fluir. Mas para isso tem que estar ligado aonde? Com a cabeça, que é Cristo. Porque o nosso cérebro que dá todo o comando. A situação que eu tive foi tão difícil, porque na ressonância que eu fiz ressonância cerebral. E na ressonância lá, saiu uma situação que afetou a coluna e não mexia mais no corpo. Porque tudo que você faz, você levantar a mão, tudo, o cérebro manda primeiro. E Jesus falou que ele é o cabeça. É por isso que uma coisa que aparentemente está funcionando, eu não tenho um braço, cortou o braço, eu coloco uma prótese. Ela pode estar funcionando, mas ela não está ligada ao cérebro, ela não recebe sangue, ela não recebe óleo no cérebro. Foi isso que Deus colocou no meu coração, para nós funcionarmos como família. Mas como que eu vou fazer? Não, antes de funcionar, nós vamos se reunir para ver o que Deus quer, se é o correto. Tá? E terminando aqui, Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus 12, e nós chegamos no nosso tempo aqui. Louvado seja o Senhor. Eu já vou chamar o pastor Cláudio para dar um tempo. Mateus capítulo 12 diz assim, a partir do 46, é ensinamento dele. Olha só o que diz o título, para você entender como que está ligado essa parte lá onde Jesus falou em João 19, mãe, eis aí o seu filho. Olha só, a mãe e os irmãos de Jesus. E falando ele ainda à multidão, Mateus 12, 46. Eis que estavam fora, olha só,
sua mãe e seus irmãos. Esses irmãos aqui eram irmãos de Jesus mesmo. Jesus teve irmãos, Maria teve outros filhos, tá? Pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora sua mãe falando com Jesus, chamando a atenção dele, e seus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse: aquele que lhe falar, quem é minha mãe? Ele faz uma pergunta. E quem são meus irmãos? Olha a pergunta para a gente. Aí, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade, olha porque tem que fazer a vontade do Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, querido? Até aqui que o Senhor colocou no coração a importância dessa família cristã, dessa família que o Senhor quer como a gente andar. O mesmo respeito que a gente tem por mãe, irmã, irmão, espiritualmente falando, porque Jesus chamou os discípulos. Minha mãe está lá fora, está lá mãe mesmo com os irmãos, mas ele chamou aqueles que fazem a vontade do Pai, que é o Reino dos Céus, que esse é a família cristã, e ele quer esse modelo para a gente. Amém? Que o Senhor nos dê graça com a igreja para graça. Eu peço que a igreja se coloque em pé, louvado seja o Senhor. O pastor Cláudio vai estar fazendo o agradecimento às palmas do Senhor, amém? Aleluia. Palavra poderosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É só a terceira semana. Próxima sexta teremos mais, amém? Recadinho antes da bênção apostólica. Amanhã nós temos aqui então o dia do profissional ou atendimento profissional para a nossa comunidade. Faremos as duas coisas juntos: atender a necessidade da comunidade e suprir também de forma financeira a nossa igreja, amém? Então teremos aqui atendimento para duas áreas profissionais. Vocês viram lá no folder que foi colocado no grupo da igreja e nos status, e teremos também cachorro quente, bolo, brownie, não sei o que mais, não sei o que lá, um monte de coisa, tá bom? Então divulgue, convide, porque vai ser bênção em nome de Jesus, das 10 da manhã às 4 da tarde. Fechou? Bênção? Glória a Deus. E vamos nos preparar que Deus vai nos dar muito mais em nome de Jesus. Levante suas mãos. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e incontáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, meu amado, minha amada, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Aplausos, Senhor Deus bem forte. Vai em paz, na semana do tempo de vitória.